Está começando a primeira live do Torá com Fritas, com os seus apoiadores. Deixa eu tirar esse share screen. Muito obrigado, Valéria. Muito obrigado, Laís. Oi, gente. Eu espero que esteja tudo bem lá no áudio. Eu tive um problema ao subir para o Facebook. Eu imagino que esteja passando lá. Se não estiver passando lá, a gente compartilha depois o que está passando no YouTube, porque no YouTube é certeza que está sendo transmitido nesse momento. E aí, oi, Theo, tudo bem? Tudo ótimo, Ângela. Seguinte, Fritas acompanha? Ah, esqueci as fritas. Vai ser Torá com fritas, não pode deixar de ter uma batata frita. Eu tinha combinado com o Theo que eu também ia trazer batatinha, mas eu acabei de almoçar domingo, né? Não cabe mais uma batatinha na minha barriga. Tudo bem, meninas? Tudo bem. Muito prazer. Prazer, e vocês também? Prazer, né? Eu só conhecia, na verdade, o Theo, né, Theo? Exato, de longa data. Nossa, que longa. Os nossos cabelos brancos. Para mim, novo aqui só a Laís. A Val, quando foi que eu comecei a USP? 99? A Val eu conheço desde 99, então 22 anos, meu Deus do céu. Ângela, eu conheço há uns 15 anos, eu estava tentando fazer as contas. Acho que é 15 anos. 11. 11? Rosh Hashanah desse ano é 11. É mesmo? Tem certeza que é 2010? Eu acho que é antes, hein? Absoluta. Então, não, tá absoluta. bom. Você tem certeza? Você tem certeza? Depois eu te conto por quê. No off eu te conto porque eu tenho certeza. Você já deve imaginar. Tá certo. Muito bem. Bom, qual o tema de hoje? O tema de hoje é meio freestyle, mas para que a gente não fique assim... solto. E como nós estamos aqui entre amigos antigos e amigos novos, eu gostaria de começar com algumas citações da tradição judaica. A primeira delas... tirada do Pirkei Avot, na verdade a maioria delas tirada do Pirkei Avot, que diz assim, faça para você um rabino e consiga para você um amigo. A tradição judaica diz que é muito bom que tenhamos os amigos, os rabinos, para nos guiar e tudo mais, mas ao mesmo tempo diz, olha, ao lado desse rabino, tenha você também um amigo. Existem várias possibilidades de interpretação disso, né? O rabino vai ser aquele que vai te dizer, faça isso, faça dessa forma, daquele jeito e assim por diante, e o amigo vai ser aquele que consegue enxergar você um pouco mais de perto como você realmente é. O rabino às vezes está meio distante. E a citação continua dizendo, e julgue a todo ser humano com flexibilidade. Julgue a todo ser humano com flexibilidade. O amigo é esse que quando traz as coisas para você, ele traz com essa flexibilidade. Isso é muito bacana de dentro da tradição judaica. Outra citação que eu gostaria de trazer, também essa da Mishnah de Ta'anit, no Talmud, que diz, muito eu aprendi dos meus rabinos. Dos meus amigos aprendi muito mais do que dos meus rabinos. Então, gostaria de começar assim essa história de amizade. E por fim, a terceira citação, tirada do livro do Midrash de Kohelet Rabbah, que diz, num bom dia para o seu amigo, num dia feliz para o seu amigo, alegre-se você também junto com ele. Então, hoje é um bom dia para a Ângela, hoje é um bom dia para o Theo,
Então, nós temos duas amigas também se alegrando junto com a gente e um se alegrando pelo outro. Vamos aproveitar, então, e contar um pouquinho como que nasceu esse Torá com fritas. Acho que a Ângela pode falar com mais propriedade. Então, eu vou começar contando quando eu conheci o Theo, que foi há quase 11 anos, então em Rosh Hashanah agora de 2021, que vai ser 5.722, é a virada? 82. 82, isso. Eu me perco um pouco no calendário judaico. Foi num jantar de Essa Rosh batata Hashanah. frita. Dá vontade, caramba. A gente já almoçamos, mas dá vontade. No próximo, com certeza, eu vou ter. Hoje eu até passei, assim, na frente do McDonald's para pegar, mas fingi não cabe mais nada. Aí, a gente se conheceu na casa de uma amiga em comum, que é a Patrícia. E ela tava fazendo o jantar de Rosh Hashanah e me convidou, e o Theo e a Deia, que é a esposa do Theo, estavam lá, e eu acabei ficando amiga deles, a princípio mais da Deia, na verdade, porque a gente tinha uma coisa em comum, a gente gostava de esmalte. E aí eu tava conversando com a Deia de cor de esmalte. E aí, por isso, a gente acabou ficando amiga. Eu fiquei amiga primeiro da Deia, depois do Theo, e aí tem quase longos anos, 11 anos de amizade, agora à distância, né, Theo? Desde que vocês se mudaram para Jerusalém em 2017. E aí, no começo desse ano, eu tava mais envolvida, assim, né? Daí, como surgiu o podcast? Desde o ano passado, mais ou menos, eu tinha começado a ouvir vários e achava vários podcasts bem bacanas, assim. Eu gosto especialmente dos podcasts da Rádio Novelo, eles fizeram algumas produções muito boas, né? E comecei a ouvir, e um deles em especial me chamou a atenção, que é o podcast do Thiago Rogério, que chama Vidas Negras, que ele conta sobre histórias de pessoas negras que foram invisibilizadas, né? E aí ele menciona muito, ele fala, ele é negro, né, o Thiago, e ele fala, eu recebo tanto retorno legal, assim, das pessoas falando, sabe, tanto de pessoas negras falando, poxa, que legal que vocês nos aproximam mais da nossa história, e de pessoas brancas falando, nossa, que prazer conhecer isso, de me trazer uma coisa que, né, não tinha sido ensinada na escola, ou que a gente acaba às vezes não lendo tanto, não tendo tanto conhecimento. E aí eu me pensei e falei, poxa, seria legal se a gente tivesse alguma coisa semelhante do judaísmo, né? A gente daí começou a dar uma pesquisada, assim, descobrimos que tem poucos podcasts de temática judaica, né? Atualmente aqui no Brasil, acho que são uns 5, mais ou menos. Tem o do IB, que é o E Eu Com Isso, que eu gosto muito, acho sempre muito bem conduzido pelas três, gosto dos entrevistados também, são sempre interessantes. O da CIP, né, o 5.8, e tem o do Uri, também da Betel, que é um amigo nosso, em comum também, meu e do Theo, né? E aí a gente pensou, poxa, mas todos já são meio para pessoas já um pouco iniciadas, assim, no assunto, né? Eles já são para quem tá meio dentro da comunidade, assim, até outro dia até usou uma figura que eu gostei, que é falar, é meio pescar dentro do aquário, né? É um público que já conhece, já sabe um pouco. E aí surgiu a ideia de fazer Ou mesmo inserido já nas discussões e tudo mais, já é uma discussão que ela começa já lá na frente. Então, não necessariamente existe uma introdução, né? Uma introdução. E aí foi isso que veio a ideia, assim, e aí eu pensei, nossa, seria muito legal se tivesse alguma coisa para falar, assim, do tipo, do começo, assim, para quem não tem qualquer contato com a comunidade ou com a cultura, a religião, né? Eu sou uma das poucas judias do meu círculo de... Ali tá passando um dos outros integrantes do Torá com Fritas, que é a minha gata. São os nossos assistentes. E aí eu pensei, seria legal isso, assim, de ter, né? Então, pensando que eu sou uma das poucas judias do meu círculo de amigos, assim, muitas vezes acabam vindo perguntas, tipo, ai, Angela, mas o que era que não pode comer mesmo? Esses dias até uma amiga me perguntou, ela falou, mas é peixe de escama ou de couro que pode ou que não pode comer, né?
Ou, sei lá, por que que usa o cabelinho assim? Né? O Por que cabelinho é faz... sempre uma pergunta. Não, e, assim, e acompanhado do gesto, eu gosto muito, porque faz, mas por que tem aquele cabelinho? Não, não é só a pergunta, é a pergunta e o gesto, né? É aquele negócio que põe na testa. Aquele que põe aquele chapéuzinho aqui em cima da cabeça, né? Bonezinho. Falam muito também, eu sempre uso solidel, e isso, tudo bem, pode até ser usado, mas é uma coisa que usa mais na igreja católica, né? Uma palavra mais do âmbito, assim, do cristianismo. E, e aí eu achei interessante, assim, pensar nisso. Pô, vamos apresentar a coisa de um jeito simples, tranquilo, descontraído, né? Leve, assim, também sem, né? Para que quem não seja da comunidade, ou às vezes até quem é, mas não lembra, não teve tanto contato com algumas coisas, né? Possa saber, seja um lugar de conversa, né? De diálogo, muito. Que acho que é uma coisa muito judaica também, né? De ter debate, diálogo, e achei que era uma coisa que seria interessante de ter, um tipo de podcast que eu não via ainda, né? Feito. E aí eu pensei, bom, sozinha eu não vou dar conta, preciso fazer com alguém e não consigo pensar em ninguém melhor do que o Theo para ser meu companheiro de bancada, né? De podcast, que ademais assim dele ser uma pessoa que entende muito, tá estudando para ser rabino, um cara super inteligente, que domina o assunto assim com maestria, é uma pessoa com quem a conversa, a troca é muito fácil, muito fluida, né? Então, aí eu mandei uma mensagem, falei, meu, o que que você acha da gente? Bom, nós dois somos de São Paulo, né? A gente falou muito dos sotaques dos judeus e tal, né? Então, óbvio que a conversa foi meu, né? Nós dois de São Paulo. Meu, o que que você acha da gente fazer um podcast sobre o judaísmo, né? E aí foi muito legal, porque o Theo logo topou, assim, que eu fiquei Mesmo pensando, porque a gente já fazia um podcast, né? Porque a gente trocava mensagem em áudio, porque é sempre quando a 5 gente minutos. tem um tempo livre, mas está fazendo outra coisa. Então, começa a gravar Sim. aquele áudio que sempre tem 7 minutos, o outro responde um outro áudio de 5 minutos. Então, é sempre um podcast. E eu já tinha uma ideia, mais ou menos, eu queria fazer alguma coisa, mas, sabe, falta, assim, aquele que dá o empurrão, né? E a Ângela foi essa pessoa que deu esse empurrão para a gente começar. A gente já tem, eu já eu mantenho a página Conteúdo Judaico no Facebook, a Deia me ajuda nas edições, enfim, todo o design da página, nós dois trabalhamos juntos nisso, e eu queria um podcast para o conteúdo judaico, mas eu não queria que ele chamasse conteúdo judaico, eu queria que ele chamasse uma outra coisa, porque eu não queria que fosse assim, conteúdo judaico vai ser um podcast de história, ou vai ser um podcast de Parashá da semana, comentário bíblico, e assim por diante. Eu queria uma coisa mais fluida. E a ideia da Ângela era fazer esse bate-papo. E a gente começou no maior do brainstorm, tentando achar um nome legal para esse podcast, até o dia que a gente apareceu com o Torá com fritas e, gente, eu gostei muito. A Ângela também gostou, depois me deu uma sensação assim, será que alguém vai achar que é uma falta de respeito, porque Torá com fritas sempre Heresia, né? meio desrespeitoso e tal. Aí eu simplesmente fui para o Beit Midrash, falei com alguns rabinos, falei com professores, falei com colegas, assim. Estou começando um podcast agora na minha página. Que legal e tal. Tudo em hebraico, né? Ele chama Torah im Chips. É assim que você fala em hebraico, né? Torah im Chips. Mas a reação de todo mundo nome genial! Eu falei, tá ótimo. Você tá todo mundo tendo uma reação boa com o nome. Aqueles que acharem que o nome não é bom, olha, não me interessa. Me interessa quem achou que o nome é bom e ficou, porque realmente é muito gostoso. E a ideia é essa, de ser esse
bate-papo entre dois amigos sobre diversos temas judaicos. A gente sabe que até agora só foi ao ar 4 episódios. A gente só 2 episódios falando quem são os judeus, 2 episódios falando de ciclo de vida. Dá a impressão que a gente não mergulhou muito, mas a verdade é que a gente já está com 8 episódios gravados, ou seja, mais 4, né? E eu não sei, Ângela, eu tenho uma sensação que a gente devia, de repente, transformar isso em semanal. A gente já tem episódio na frente gravando. Já, a gente grava na terça de manhã, terça 7h30 de manhã, horário de São Paulo, para o Theo é umas 2 e pouco da tarde? 1h30. 1h30 da tarde. 1h30. E então, terça 7h30, para mim, terça é um dia muito bom, assim, que eu já acordo animada, já faço meu café, já venho para cá, para a sala, já acordo pensando, né, no que a gente vai falar. Eu brinco com o que ele falou, o nosso podcast do WhatsApp, assim, eu falei, a gente tem que pôr a categoria de apoio mais cara, é o Torá com Fritas Proibidão, que é o nosso chat do WhatsApp. Gente, por que vocês não fazem 2 episódios por semana, então? 2 por semana aí é muito. Não, calma, 2 por semana aí não dá. Porque, na verdade, assim, o que impede atualmente da gente fazer ele ser semanal em vez de quinzenal é o custo. Porque quem faz a edição é um amigo meu, muito querido. A gente contratou ele. É profissional, ele é meu amigo, mas ele presta um serviço profissional, então, obviamente, ele é remunerado, né? Pela edição do podcast. Ele é músico profissional, ele é meu professor de clarinete. E ele é músico profissional, formado pela Unicamp, então ele que gravou o nosso tema, né? A Ava Naguila da abertura é gravada por ele. Então, por enquanto, o que impede a gente de fazer o podcast ser semanal é o custo da edição, né? Então, esse agora é o nosso 2º mês de podcast, né? A gente começou em maio, junho foi o 2º mês, e foi o primeiro mês que a gente conseguiu pagar pelo menos parte da edição com o dinheiro dos apoiadores. Obrigado. Aliás, inclusive, agradecemos de coração pela confiança, pela super confiança que vocês põem no nosso trabalho, né? É muito gostoso, assim. A Laís mandou uma mensagem pra gente muito linda no Twitter, no Instagram, né? Ela mandou pra mim, eu que cuido mais do Instagram ali, de responder em geral, quem escreve pra gente no Instagram é comigo que vocês estão falando, na maior parte das vezes. E ela mandou uma mensagem super querida, assim, queria sugerir um tema, gosto muito, acompanho vocês. E foi uma delícia. Eu lembro que eu mandei pro Theo, daí eu mandei pro Aluca, o nosso editor, falei, gente, olha que legal, uma pessoa que a gente não conhece. Tá ouvindo? Saiu do ciclo, né? Saiu, exatamente. A gente chegou no que a gente queria ter uma pessoa que a gente não conhece, que gosta do que a gente faz. É maravilhoso, né? Porque, por enquanto, né, a gente começa a divulgar, sei lá, são meus amigos, minha família. É soltar, né? toda semana mesmo. A vontade que a gente tem episódio já gravado, agora dá para dar um gás, mas a questão não é essa. Então, a produção do conteúdo. Para quem está vendo no YouTube, entre os 3.500 seguidores do conteúdo judaico no YouTube, entre os 8.000 seguidores do conteúdo judaico no Facebook, se você quer participar aqui da próxima live, da 2ª live com os apoiadores, a chance de vocês é tornar-se um apoiador. Ninguém está pedindo aqui R$8.000 por mês. A Laís, por exemplo, é só 7.000 que ela... Não. Ô, Laís, tá perdendo. Então, da próxima vez que vocês virem comer uma batatinha com a gente no nosso boteco, Torá com Fritas virtual. Exatamente. Então, vocês que estão aí podem se tornar apoiadores a partir do Catarse e participar com a gente. Agora, essa participação também é assim, né? São as perguntas do público. Por enquanto, nosso público aqui tem 2 pessoas que podem fazer perguntas aí que queiram, que tenham curiosidade.
sei lá, assunto judaico, perguntas pessoais, o que quer que seja, e vamos seguindo a nossa Ou também, live. quem estiver participando pelo YouTube, quiser mandar um oi, uma pergunta, alguma coisa, Pode mandar pelo à YouTube, é verdade. vontade. Ou mesmo pelas páginas aqui do Conteúdo Judaico e do Torá com Fritas, que eu acabei de compartilhar também lá o vídeo do YouTube, porque eu não consegui. É assim, o programa aqui, o OBS, diz que está transmitindo para o Facebook do Torá com Fritas. Ele diz, mas o Facebook do Torá com Fritas fala, conecte o seu transmissor com o Facebook. Deixa eu ver, vou abrir aqui, peraí. Tecnicamente... A Valéria mesmo Peraí. recebeu um oi aqui. Peraí. Vou abrir o Facebook, só um minutinho. Vamos ver. Quem quiser mandar pra gente. Live. Legal. Não, no Facebook não está aparecendo Não tá. uma live do Facebook, está aparecendo só o link do Só YouTube. o link do YouTube, exatamente. É uma pena. É isso aí. Uma pena. É isso aí. Theo, Tá direcionando para o YouTube. Porque o OBS está fingindo que está transmitindo. Não, tá certo que quando tem esses problemas assim, geralmente é aquela pecinha que fica entre o teclado e o encosto do sofá. Que tá com problema. Eu fiz vários testes durante a semana, eu fiz várias vezes para lembrar como é que fazia. E aqui eu tô desde as 10h30 da noite, porque aqui em Jerusalém é 11h30 da noite agora. Então, colocando no ar e tal, e falando, vai ter que funcionar, tá funcionando. E não aparece. Eu falei, tem alguma coisa errada aqui. Chegou uma hora que não dava mais tempo de ficar testando o que podia ser, a gente tinha que entrar no ar, mas, enfim, esses são percalços da vida. Ô, Theo, aqui na nossa página do YouTube, o Aaron Brazão deixou uma mensagem em hebraico e essa eu ainda não sei responder. Se você puder responder para ele. O meu hebraico eu brinco com o Theo, que eu sei as letras todas, eu só não sei quando junta. Mas eu não tô vendo, não. Bem-vindo ao clube. Eu conheço todas as letras, eu só não sei juntar. Eu idem. Eu tô fazendo aula, desde que a gente começou com o Torá com Fritas, eu comecei a fazer aula de hebraico, mas eu tô, sei lá, na minha 5ª ou 6ª aula agora, então... Achei a mensagem. Achou? Tava no principais mensagens. Muito bem. Shavua Tov, uma ótima semana. Olha só, tem bastante gente já acompanhando aqui. Sim. Abrão, um abraço pro Abrão. Abrão, eu dei aula pro Abrão várias vezes. Que legal. Acho que 2 anos atrás, 2 anos, 1 ano atrás, de 1 a 3 anos atrás, eu estava dando aula toda semana num projeto da União do Judaísmo Reformista, dando aula de Parashat Shavua. Eu não estou estudando com os reformistas, eu estou estudando com os conservadores, mas, enfim, o mundo liberal é o mundo judaico liberal é o mundo onde eu trafego mais. E lá eu conheci muita gente bacana do país todo. A ideia eram aulas de Parashat Shavua para comunidades pequenas, que muitas vezes não tem rabino e assim por diante. Então, todo mundo se conectava no Zoom. Então, muito antes de pandemia, eu já estava dominando o Zoom. Eu só não domino como transmitir isso e no YouTube ao mesmo tempo. Porque esse é um defeito do Zoom, não sei se é defeito, né? Eu não vou falar assim que é defeito, mas é uma questão. Ele transmite ou para o YouTube ou para o Facebook, ele não transmite para os dois ao mesmo tempo. Então você precisa fazer um outro caminho ali, usar um outro programa que espelhe o Zoom para o Facebook enquanto você transmite ele para o YouTube. Coisa que ele não está fazendo nesse momento, não sei por quê. Mas, enfim, vou descobrir para segunda. Ô, Theo, eu estou olhando aqui também, a Patrícia Lima, ela é uma aluna lá do Centro da Cultura Judaica, lembra do Centro da Cultura Judaica? Lembro sim. Aluna de lá, viu? Olha Estou olhando aqui, ó, olha só.
Ela é uma querida, ela respondeu essa semana quando eu tinha perguntado de onde você fala, ela falou, sou de Pontal do Paraná. Aí eu falei, ixi, Isso, ela dessa mandou pro cidade eu não tenho Paraná. Ela mudou para foto. o Paraná, é verdade. Não, e tem Mandou duas linda, tias minhas aqui, meu Tô Deus. vendo. A Valéria recebeu um oi, vocês viram? Então, minha tia Miriam e a minha outra tia Luz. Oi, tias. Muito bem. Gente, eu acabei de descobrir uma coisa fundamental. Eu esqueci de colocar o carregador. Ah, só isso. Apenas. Só isso. Então, no podcast essa parte seria editada. Exato. Esse é o tipo de coisa que acontece. Tranquilo. E que a gente Mas edita. Quando você faz se parte. levanta correndo assim, Mas desligar a isso câmera antes aqui, de se ó, levantar. faz parte do Torá com Fritas. Não é um bate-papo? É um Sim, bate-papo. exatamente. É isso aí. Ainda bem que a tela fica meio escura quando ele começa a apagar assim a. Dá um toque, né? Aí eu falei, É. é uma maravilha isso. Bom, aproveitando que vocês dois estão juntos aí, eu queria parabenizá-los pelo último episódio. Obrigada, Porque Val. quando eu fui acompanhar, né, ciclo judaico, né, da vida judaica, eu falei assim, ele deixou por último questão morte, né? E ela é pesada de ser tratada. E eu falei assim, como será? Eu conheço o Theo, né? Eu sabia que ele não ia ser tão densa, né, o assunto e de que maneira ia ser abordado. Vocês estão de parabéns, porque foi ao mesmo tempo profundo, respeitoso, sabe? E eu também aprendi coisas, e eu tinha uns detalhes ali que eu não sabia, sinceramente. Então, isso que vocês legal, falaram de que tem muito judeu que fica distante e esquece algumas coisas ou não sabe, e eu aprendi. Então, eu estou aprendendo, reaprendendo e revendo coisas, porque eu fiquei um pouco distante da comunidade, né? Eu moro em Vinhedo, para quem não sabe. Então, tem uma comunidade de Campinas aqui, mas é um pouco distante, então fica complicado. E com a pandemia, então, agora... Quem sabe um dia a gente se encontra na comunidade de Campinas, Val. Eu moro em São Paulo, mas eu sou de lá. Então, e eu acompanho o serviço religioso do URI, né? Toda sexta-feira e sábado de manhã. Então é isso. Então, eu fiquei realmente afastada. Então, o que vocês estão trazendo para não-judeus e judeus é muito importante, gente, porque é um link a mais, sabe? Então, a gente fica esperando. Eu fico esperando o episódio de vocês, tá? Então, que legal. Tá valendo demais. Gente, assistam, escutem, vale a pena. Obrigada. Vale demais. É um bate-papo mesmo, é muito light, é gostoso de ouvir. Muito gostoso. Eu quero comentar sobre esse último episódio também, porque também me tocou de uma maneira muito especial. Vocês já sabem, né? Quando entrei em contato, eu não sou judia, eu estou entrando em contato com a comunidade, então eu tenho bastante perguntas, né? Eu estou me inserindo desde o começo do ano, eu tenho acompanhado todos os serviços religiosos, estou fazendo de casa, estou lendo a Torá, sem a Fritas, mas lendo a Torá. Estou com o meu Sidur em casa, tenho feito bastante estudo individual, e um dos primeiros, o que me fez me voltar mais para uma religiosidade, e acabei que eu esbarrei com o judaísmo e achei muito interessante, e me tocou de uma forma que nenhuma religião tinha me tocado, né, apesar de ter crescido no catolicismo, tudo, foi a morte da minha avó. E quando a minha avó morreu, que eu cresci com a minha avó, ela me criou junto com os meus pais, e quando ela faleceu, foi uma surpresa muito grande, aquela coisa que, ok, ela estava velhinha, tudo, mas você não espera, você acha que vai ser eterna, e eu moro longe, então foi tudo muito do nada. E a visão que eu já tinha entrado em contato com o judaísmo, com a morte, para mim foi tão respeitosa e tão bonita. Eu lembro todo o ritual que foi feito, para mim foi tão agressivo, para mim foi uma coisa, tipo, que nem a visão da minha avó no caixão, era de longe a última visão que eu queria ter dela. Eu queria ter... desculpa, gente. E aí, imagina. Me tocou muito. Achei muito bonito. E você tem razão, mas avós são a melhor coisa que tem, né? A avó é tudo de bom.
Não, você tem toda razão. Inclusive, uma das nossas ouvintes assíduas é a minha avó. E também comenta. Também comenta, inclusive manda mensagem para mim. Outro dia foi muito bonitinha. Ela me escreveu, né, depois do último episódio. Ela falou: Você sabia que se não tiver 10 homens para rezar, não faz o Kadish, mesmo nos enlutados? E tem que ser 10 homens. Ela falou: Ainda tem muito machismo. Então, 85 anos. Eu acho, falei: Está certíssima. Agora aqui cabe até um adendo, né? Que dentro da ortodoxia, realmente só os homens são contados para esse quórum da reza. Uhum. Mas também não tem favoritismo. Se tiver 9 rabinos na sinagoga, só 9 rabinos, também não reza o Kadish. Não importa que é rabino, vale um pouco mais. Não sei se... Não tem bônus. Não tem bônus nenhum por ser rabino. Normalmente tem que ter 10. O lance é o 10. Mas dentro da ortodoxia são 10 homens. Dentro do mundo não ortodoxo, é comum se contar também as mulheres. Então, se inclui as mulheres. E as mulheres têm igualdade total dentro do judaísmo, dentro da ótica não ortodoxa do judaísmo. E atualmente também dentro de alguns braços da ortodoxia, aqui em Israel, é cada vez mais comum a gente ver minyanim, que são os núcleos de reza, né? Grupos de serviço religioso exclusivamente femininos, porque eles ainda têm um problema com contar misturado, digamos assim, homens e mulheres, mas aí, num minyan só de mulheres, as mulheres rezam o Kadish e assim por diante, se tem mais de 10 mulheres. É um passo. Existem aqueles que contam homens e mulheres, mas que esperam que tenha 10 homens e 10 mulheres no serviço. Eu acho bem interessante. Alguém poderia dizer, na verdade eles só estão disfarçando, que tem 10 homens de qualquer jeito, então eles estão contando. Não, se tiver 10 homens e 9 mulheres, eles não fazem Kadish. Eles esperam 10 e 10. Então é até um pouco mais restrito, porque na prática você precisa de 20 pessoas, né? Mas, enfim, são questões da modernidade que se colocam e que o judaísmo fica tentando encontrar quais são as soluções possíveis para isso, né? Então, quando a gente fala, é uma religião, tem muito machismo aí, tem muito patriarcalismo, é fato, mas também porque é fato que o homem levava uma vida pública em qualquer cultura, não só na cultura judaica, e a mulher ficava em casa. A mulher já não ia para a sinagoga, porque ela também não ia para a igreja, ela não ia para outros lugares. E daí a gente pode falar do patriarcalismo que existe dentro da Igreja Católica, onde só homens podem ser ordenados como padres, as mulheres não podem, né? A mulher que é chamada de madre no catolicismo, ela não tem o mesmo status que o padre, e deveria ter, porque o título é o mesmo. Madre e padre é o mesmo título, mas não é a mesma coisa. A mesma coisa acontece com várias outras tradições. Então, sim, tem um background aí patriarcal nisso, porque só os homens estavam participando, mas, ao mesmo tempo, existe na modernidade toda uma reação a isso, porque existe uma demanda e existe uma exigência do lado feminino da participação do estar, da participação de maneira ativa dentro da vida sinagogal, dentro da vida comunitária. Laís, obrigada por compartilhar com a gente essa sua história tão pessoal, né, e tão tocante, assim, que bom que a gente pôde contribuir, sei lá, para te fazer entender mais e que você tenha se sentido à vontade de nos contar, né? Fico muito agradecida e feliz, assim, de você Com ter certeza. falado isso para nós. E bem-vinda, super bem-vinda à comunidade, né? Eu sei que você falou que está pensando, né, em fazer
o curso de conversão, a gente está super aberto. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que você queira perguntar. Eu comentei com o Theo essa sugestão de fazer um episódio sobre conversão, tá super na nossa lista. É um assunto que a gente acha super relevante de falar, né? Esses dias até eu ouvi num outro podcast, que eu gosto bastante, eles estavam entrevistando duas moças da comunidade judaica, e aí uma delas estava falando, porque a conversão nem sempre é aceita, né? Você pode fazer a conversão, mas não é sempre que vão aceitar. E, na verdade, isso é como tudo no judaísmo, depende muito, varia muito, não é que você fez a conversão. É um pouco que nem vacina de coronavírus, assim, toda conversão é válida. Do mesmo jeito que toda vacina deve ser tomada, sabe? Não precisa ser sommelier de conversão, Eu né? vi, o que eu estou procurando agora, né, na verdade, tem aqui na cidade que eu moro, em Maringá, tem uma sinagoga, ela é uma comunidade muito pequenininha, não tem nem, na verdade, um rabino que fique integralmente aqui, né? E como eu e meu parceiro, a gente mora juntos, e ele que começou, né? Ele começou os estudos Uhum. com a sinagoga local, só que acabou que depois que ele entrou, aí não tinha mais vaga. Eu também, na hora, só fiquei, nem sabia muito bem o que estava acontecendo, depois é que eu fui me interessar, né? E eu acho legal Uhum. cada um ter seu espaço, né, para perguntar, para ter o contato. Eu pretendo me inscrever no curso, no ano que vem, no curso de Introdução ao Judaísmo, para poder me aproximar mais, porque o que eu também ouvi, né, aí de repente vocês podem me falar se eu estou certa ou não, é que até na questão do curso de conversão é que tem muito uma questão de, às vezes a pessoa ela procura uma conversão que ela tem interesse em se mudar para Israel, por exemplo, e também tem a conversão de que é só a pessoa querer ser convertida e ser atuante na comunidade, fazer parte da comunidade, né? Então tem realmente essa diferença. A conversão em si não tem diferença. O que tem diferença é a intenção da pessoa Por por trás trás da de. conversão, né? Eu diria, e aqui eu falo, não vou me esticar muito, mas assim, falo como futuro rabino, falo como quem já foi coordenador do departamento religioso de uma importante comunidade em São Paulo, assistente ali dos rabinos, responsável justamente pelo processo de conversão nessa comunidade. Eu pessoalmente, quando vejo alguém que fala, eu quero me converter porque eu quero ir para Israel, eu dou 3 passos para trás. Porque É estranho, né? esse não pode ser o interesse, não é isso, não pode ser isso que te mova a mudar a tua visão de mundo, a tua crença, a tua base. Tem que ter sido uma outra coisa que te fez pensar no judaísmo, que te levou ao judaísmo. E se depois disso você vai querer emigrar para Israel ou não, uma outra questão. Se depois disso você vai querer, sei lá, mudar de cidade e ir para outra sinagoga, é outra questão. A conversão em si é algo íntimo, é algo pessoal que acontece. Né? Mas existem essas pessoas que às vezes têm interesses outros que não o próprio judaísmo. Né? Uhum. É o que os nossos rabinos chamavam de amor aos céus. Amor aos céus o judaísmo é o interesse em si mesmo. Eu vou ser judeu porque eu quero ser judeu, eu vou ser judeu porque eu quero o judaísmo, e não porque, sei lá, receber algum favor ou receber algum benefício de algum lugar por conta dessa conversão. Então, Uma vez me deram uma informação, eu não sei se procede ou não, acho que o Theo vai poder dizer se procede ou não, por ele ter feito, inclusive, a migração, né? Mas que a partir da data da conversão, você precisaria esperar 1 ano para poder dar entrada num pedido de aliar, que é a imigração para Israel, né? Então também acho que. Eu não sei se isso procede ou não. Eu acho que pode ser. Mas tem essa.
Eu acho que faz uma coisa que faria sentido, assim, se eles pusessem essa limitação de tempo, né? Então, Na né? prática, Sair daqui com o certificado de conversão, vou bater na porta da agência judaica, tipo, marca minha passagem. A realidade é que existe isso, é imposto pelo Ministério do Interior de Israel. A ideia é que essa pessoa tenha tido alguma vivência judaica e que não dê a impressão que essa pessoa se converteu só para isso. Aí, depois de um tempo, o que estava acontecendo? As pessoas se convertiam, esperavam um ano e iam lá e... Aí, agora, o Ministério do Interior pede cartas que atestem a participação. Então, os rabinos devem atestar a participação da pessoa na comunidade. Ou seja, ela vai sempre, ela está dentro nas festas, no Shabat, ela é uma pessoa conhecida. Então, às vezes, escrevia para a gente, enfim, são... Deixa eu só ler um comentário muito engraçado. Mas, assim, aparece gente que fala, eu preciso de uma carta assim. Tá, uma carta assim. A gente não pode testar uma carta assim. Eu não posso, ou um rabino não pode escrever, o fulano de tal vem aqui sempre e ele não vem. O rabino vai mentir na carta, não faz o menor sentido. Então, mas eu preciso. Não, você precisa, então tivesse vindo. Começa a frequentar agora e a gente dá uma carta daqui a um ano. Eu vou só ler um comentário muito maravilhoso que o Abrão deixou. Ele falou, deve ser tão estranho quanto fazer conversão para comer gefilte fish na cena. Exatamente. O gefilte fish é a nossa piada interna do Toraco Fritz, que eu sempre brinco com o Theo. E eu tenho um amigo muito querido que tem ajudado bastante a gente ele assistir os filmes, né? Ele é a minha companhia para ver os filmes que a gente recomenda. E ele não é judeu, e eu brinco com ele que daqui uns meses a gente já pode preparar o bar mitzvah, porque ele tá tão dentro Tá por dentro. Da coisa, né? De ver os filmes comigo e discutir. E aí, outro dia eu falei, não, olha, você precisa comer gefilte fish. Porque você não conhece. Gente, eu posso confessar uma coisa, eu não curto. Meu Deus. Então, eu ia falar isso agora. Eu amo Varenix, mas gefilte fish, né? Sabe o que é? É na minha veia italiana de ser. O peixe não é desse jeito. Não vai. Eu até como, entendeu? Por a imagem aqui, não parece. Então. Laís, pela aparência, realmente, eu vou te dizer, existem comidas muito mais bonitas. Mas, Laís, experimenta o Varenix. É o espetáculo. A verdade, como um bom ashkenazi, é que toda comida ashkenazi é meio feia. É meio no caldinho, entendeu? Assim, a apresentação não é o forte dos ashkenazis. Não. É como que é, Theo? Batata. Essa é a verdade. Mas são saborosas. Mas a comida é boa. Mas falando do gefilte fish, uma vez me perguntaram, nossa, mas você fala tanto de gefilte fish, quer dizer que se uma pessoa não gostar de gefilte fish, não dá para virar judeu. Não é judeu? Não dá para virar ashkenazi. Mas aí a gente encaminha para outro lugar. Agora, a comida sefaradi é mais bonita. Ela é mais bonita, ela é mais colorida, esteticamente. É mais temperada. Às vezes e muito gostosa também. Gosto, mas é porque eu sou ashkenazi. Não, e a comida sefaradi é muito bonita mesmo, é mais uma comida mediterrânea, ela é mais colorida, tem legume, né? E aí a comida ashkenazi é dali do meio da Europa, é carne, batata, repolho, né? Às vezes um cogumelo, assim. Era o que tinha. O próprio gefilte fish, a palavra gefilte fish significa peixe recheado. E não né? Tudo leva a crer que quando tinha peixe, que não era sempre, lá no leste europeu, quando tinha peixe, se comia o peixe. Mas se comia o peixe como? Se assava o peixe, abria-se o peixe, tirava a carne para servir
na sexta-feira, e para o sábado recheava ele com um halá, com o pão. E costurava ele de novo, fechava ele de novo. Servia bonito no dia seguinte, como se fosse um peixe. Peixe Frankenstein, total, né? Servir bonito não dá. E o gefilte fish que existe para a gente hoje não é esse. O gefilte fish que existe para a gente hoje é, na prática, o gefilte fish kasher le Pesach. O gefilte fish que era kasher para a festa de Pesach. Em vez de pão, você usava farinha de matzá, moía o peixe, junto com essa farinha e tudo mais, e cozinhava depois isso. E aí, esse é o gefilte fish que acabou ficando, que é muito mais também prazeroso do que eu imagino o pão dentro da carcaça do peixe. Era o que tinha. É assim, né? Uma comida mais... claro, quando a gente fala também do mundo ashkenazi, é um mundo bem mais amplo. Não é só Polônia e Lituânia e tal. Ela vai desde o centro da Europa até o extremo leste ali da Rússia. Então, é um mundo muito grande. Mas... E tem também uma questão ali no leste europeu, quando você pisa na Bulgária. É o meio do leste europeu, né? E é o país, por excelência, onde os judeus eram sefaradim, no meio do leste europeu. Então, eles tinham muita dificuldade quando alguém falava, você é da Bulgária, você acha que é nazi? Eles ficavam assim... Não deu de Como assim? De onde você tirou isso? Do leste europeu, eu achei que... Então, os búlgaros realmente eles são sefaradim, mas tem muita influência, tanto de uma comida turca quanto de uma comida do leste europeu. Então, existe uma mistureba de comida ali que pode ser meio ashkenazi, meio sefaradim. Depende de quem perguntar e quanto vai pagar para eu preparar essa comida. Isso aí. Ô, gente, eu posso fazer... Vocês abriram um pouquinho antes aí, que a gente podia fazer pergunta, né? Claro. Eu posso? Não é bem uma pergunta. Deve. É assim, é que quando vocês tocaram no assunto no último episódio, que o Theo comentou, sobre a questão do lado de como o judaísmo enxerga o pós-morte, né? Que como o judeu enxerga a reencarnação. Daria, assim, para você dar mais uma palhinha sobre isso, porque tem mais gente aqui me chamando no WhatsApp que eles não escutaram esse episódio, e eu falei por alto, né, sobre isso, e agora estou falando, aproveita, pergunta. Então, aqui no meu WhatsApp, então, se você pudesse falar, assim, 2 minutinhos apenas sobre isso, porque é muito interessante, porque as pessoas fora, né, do judaísmo enxergam a gente como uma religião blindada, né? Uhum. Existe esse mito, né? De que, infelizmente, né? Até hoje tem gente que imagina que na sinagoga as portas são fechadas porque sabe lá o que a gente faz lá dentro, né? Então, não é? Então, então assim, e falar que o judeu acredita, né, numa vida após a morte, ou é possível que ele acredite numa reencarnação, as pessoas meio que piram quando a gente fala isso. Então, será que você pode, Theo, por favor, dar uma palhinha rápida? Claro. Isso. Claro. Enfim, sei lá. Pode ser a mesma coisa, mais ou menos, que você falou lá no podcast. Tudo bem, sim, é só para quem não ouviu. Que de onde vem isso, né? De onde vem essa pergunta? Ou a forma que eu respondo a essa pergunta. Eu lembro quando eu era criança, talvez ali pelos 11, 12 anos, a gente sempre comprava aquela revista super interessante, depois a gente foi assinante, enfim, e sempre que tinha algum especial de religião, sempre tinha um tabelão assim que pegava o meio da revista, né? Aquela folha grande do meio da revista, o nome das religiões, as principais crenças e não sei o quê, e nos quadradinhos, que cada religião acreditava. E era interessante que você tinha as colunas das religiões e a primeira linha era o que acontece após a morte.
a maior parte das pessoas se relacionam com religião assim. Quando você começa a falar sobre uma religião, a pessoa fala assim, e o que acontece depois da morte? Né? A pessoa fica muito interessada, ela quer saber da vida após a morte. E isso é muito curioso, porque toda religião, ela lida com a vida, ela lida com as pessoas que estão aqui. Mas toda religião, de fato, fala muito sobre o pós, né? Sobre o paraíso, o nome que se der, mas o pós-morte. E essa é uma das perguntas que as religiões tentam responder, e por isso, não à toa, ela aparecia na primeira coisa. Quando a gente estuda em história, a Val também estudou história, você vai estudar Egito Antigo. Uma das primeiras coisas que se fala quando você dá aula de Egito Antigo, as pessoas querem saber como é que era depois da morte. Como é que eles acreditavam depois da morte? E assim quando você estuda, quando você ensina sobre os romanos, sobre os gregos e assim por diante. Essa é a pergunta. E todas as religiões têm uma resposta. Elas são respostas diferentes, mas todas elas têm uma resposta. Vem o judaísmo e diz, eu não sei. Eu não sei porque eu nunca fui lá. Eu nunca fui lá e eu não vi, então não sei o que é. Mas a Bíblia não diz... Não, a Bíblia não diz nada diretamente, a Bíblia judaica não diz nada do que acontece depois da morte. Então, fica meio estranho. Mas então o judaísmo não acredita em nada? Não, muito pelo contrário. O judaísmo acredita na vida após a morte. Ele acredita que a alma é eterna e continua. Como ela continua? Onde ela continua, não temos a mínima ideia. E isso abriu o leque para os rabinos lá, 2000 anos atrás já trazerem crenças diferentes. De modo que, então, no judaísmo coexistem várias crenças. Eu falei que o judaísmo fala, eu não sei, mas a verdade é que se você perguntar para um rabino na sinagoga X, ele vai falar que acontece assim, assim e assim. Agora, se você for na sinagoga Y, o rabino vai falar que acontece assado, assado e assado. Vai ser completamente diferente a visão dos dois sobre o que acontece depois da morte. E alguns rabinos vão dizer para você que não se sabe o que acontece. Outros rabinos vão ser sensíveis para escutar o que tem por trás dessa pergunta. Se você perdeu alguém recentemente, muitas vezes o que está por trás da pergunta é a tua própria crença. Você quer saber se o que você acredita está correto. E muitas vezes a resposta do judaísmo vai ser que a sua crença é compatível ao judaísmo. Para explicar só enquanto para a maioria das religiões essa é uma questão central, para o judaísmo essa é uma questão periférica. Para você ser católico, ou protestante, ou evangélico, você não pode de jeito nenhum acreditar em reencarnação. É contra. Se você acreditar, você está fora. É incompatível. Agora, se você for um kardecista, se você for candomblessista, se você... enfim, religiões espirituais, espiritualistas, todas elas, o pilar básico é acreditar em reencarnação. Se você é hindu e não acredita em reencarnação, você está fora. Então, essa é uma coisa central. E para o judaísmo, essa questão não é central. Central é a vida aqui. Então, você faz o bem porque é bom fazer o bem, você faz a justiça porque é o que deve ser feito, você procura viver uma vida honesta porque é assim que deve ser, você procura deixar bons exemplos e fazer boas ações, porque é isso que vai ficar depois que você não tiver. Mas tem alguma coisa lá? Eu acredito que tenha. O que é? Não tenho a mínima ideia. Mas eu não faço essas coisas para conseguir... Para ganhar alguma coisa depois, coisa. Não é consórcio. Judaicas, você também encontra rabinos que vão falar, a recompensa é grande. Mas qual é a recompensa? Não tenho a mínima ideia. Não sei. Então, a pergunta, ela realmente não é uma pergunta principal no judaísmo. E eu acho que isso que é
é uma grande sacada. É uma grande sacada, mas né? Pode ser... É bem libertador. Eu sempre pensei que fosse muito libertador. Na função, né, de assistente religioso e tudo mais. Uma vez eu acompanhei uma família que estava na primeira semana do luto, em Shivá, e na primeira noite, na reza, a viúva, ela chorava. No segundo dia, ela chorava. Eu fiz a reza e ela chorava. No terceiro dia, eu fiz a reza e ela não estava chorando. Chegou no final da reza, ela chegou perto de mim e falou, eu posso te contar uma coisa? Eu falei, pode. Hoje foi o primeiro dia, desde o enterro, que eu senti que o fulano estava aqui comigo, que o marido dela estava aqui comigo. É verdade? Ele estava aqui? Eu respondi, claro que ele estava aqui. Não importa se eu não acredito ou não, isso é irrelevante. Ela sentiu que ele estava ali. Aquilo conseguiu fazer com que ela reencontrasse o centro dela naquele momento e algum conforto ela conseguiu ter naquele momento. Você vai falar, não, isso daí é balela? Não! Além do mais, porque a religião nem tem uma crença específica. Então, você nem tem o que dizer, a não ser concordar com a pessoa nesse sentido. Eu sempre achei muito libertador, até que a minha mãe faleceu. Quando a minha mãe faleceu, eu perdi o chão, porque eu não tinha a mínima ideia do que eu acreditava. E toda essa ideia de eu posso acreditar no que for, não me valia de nada, porque eu não sabia no que eu acreditava. E foi realmente muito difícil reconstruir essa relação na ausência. O Rabino Ruben da CIP costuma dizer que lidar com o luto, nesse primeiro ano do luto, é lidar com uma ausência presente. O tempo todo aquela pessoa não está lá. Está presente aquela ausência da pessoa. E parte do nosso trabalho é transformar essa ausência presente numa presença ausente. Uma presença que não está lá. Nossa, complexo. No momento que você consegue fazer isso, você se liberta, você se acostuma com aquela ausência, mas ela não deixa, a pessoa não deixa de estar lá. Para alguns isso vem mais cedo, para alguns isso vem no decorrer do período do luto, para outros demora mais tempo. Mas eu acho que muito dos rituais, inclusive do luto, tem a ver com você, enlutado, porque você tem que continuar. E você tem que sofrer um pouco, e você tem que chorar a sua perda, mas a sua vida não acabou. E essa contradição, ela precisa ser resolvida. Porque se você não resolver, vai virar uma culpa. Uma culpa do tipo, eu tenho que... né, eu continuo sofrendo porque eu perdi alguém, eu continuo sofrendo, eu não posso ter prazer, eu não posso rir, eu não posso ir numa festa, eu não posso fazer nada de bom. Por quê? Porque eu tenho que estar enlutado. E não, por isso o judaísmo divide. Olha, um luto mais intenso, um luto menos intenso, um luto menos intenso, e você sai do luto. Existem coisas que vão ser permitidas a você fazer no decorrer desse tempo sem culpa. E para se acostumar, buscando se acostumar com essa ausência presente e transformar numa presença ausente. Muito obrigada. Muito obrigada. E fica a dica para quem ainda não ouviu o episódio da última semana, para ouvir. Isso. Gente, né, nesse nível, vocês estão entendendo? A gente fala mais sobre isso. E essa quinta sai episódio novo.
É o quinto episódio. É o Qual nosso tema? quinto episódio. que é o Podemos tema? falar? Vamos contar? Spoiler. Não, não é spoiler. Não tem spoiler. Já não tem spoiler. Se pegar a Torá, não tem spoiler. É só abrir. Não tem. Religião não tem spoiler. Nós vamos falar sobre símbolos judaicos. Então, a gente vai... Né, a ideia foi pensar um pouco... E o do cabelinho a gente não falou, né? Por que usa aquele cabelinho? Vamos deixar pra live do mês que vem. Vamos ter que falar do cabelinho. Na live do mês que vem a gente vai responder. Eu posso até deixar, porque o meu cabelo é bem enrolado, assim, que é nem o da Laís, que nem o da Val. Aí eu posso deixar na próxima. Outro dia, então, eu troco com fitas proibidão, que eu queria colocar a faixa de valor mais alta. Outro dia eu acordei, meu cabelo tava bem assim, mandei pro Theo, falei, nossa, eu tô Haredi, hein? Acordou Haredi. Eu já acordei meio Haredi. Eu nem posso, gente. Olha, meti a tesoura no cabelo. Imagina uma ortodoxa me vendo assim. Dependendo do dia, fica bem... aqui. Parece parece bem ortodoxo, assim. Mas, então, a gente vai falar, né? A gente pensou, então, falar... Porque o que é a kippah, por que se usa, né? O tefilim também, por que usar e o que é. Acho que o tefilim, talvez, junto com a kippah e o cabelinho, é a coisa que mais causa dúvidas, assim, e gera curiosidade, né? Porque tem uma coisa no meio da testa, assim, uma caixinha, né? Uma coisa bem curiosa. Eu acho que desperta muito curiosidade em quem olha quinta-feira de manhã. Esta curiosidade será sanada. Exato. E falando sobre outros. Menorá, Maguen David, né? Também a gente falou não só dos objetos rituais, assim, que são usados, né? Mas pelas pessoas, mas também do que a gente muitas vezes encontra nas casas das pessoas. Então, mezuzá, menorá, todas essas outras, a Maguen David, né? Todas essas outras coisas. Então, quinta-feira de manhã tem episódio novo, vamos falar sobre os símbolos e na live do mês que vem a gente esclarece o mistério daquele cabelinho. E não esquece a fritas. Não, eu vou almoçar mais cedo. Da próxima vez eu vou almoçar mais cedo. Fritas acompanha. Eu peço a minha batatinha, mas nossa, hoje acho que eu não vou conseguir nem jantar. Eu fui muito bem alimentada. Temos mais alguma pergunta? A gente deve encerrar. A Laís nem perguntou, Laís, só eu falei. Laís, é a tua vez. Eu perguntei sim. A gente sim, a verdade é que ela perguntou. Mas, eu queria uma dica, na verdade. Claro. Se pudessem me dar alguma dica de o que mais eu poderia consumir, como que eu poderia, enquanto eu não começo o curso de introdução ao judaísmo, como é que eu poderia me aproximar mais, além do o básico ali, né, da Torá, o Sidur. Eu quero começar a ler o Talmud também, mas o Talmud, eu até queria saber se realmente é muito difícil de ler, porque eu gosto muito de ler, então para mim ler é uma coisa tranquila. Mas eu vejo tanto pessoal falando, não, o negócio de ler uma página do Talmud por dia, vou terminar em 5 anos, eu fiquei meio preocupada. Se de repente não devo esperar alguns anos, não sei. 7 anos e meio. Então, você viu? O Talmud não é uma coisa exatamente que a gente lê, né? O Talmud é uma coisa que a gente estuda, porque ele é um compêndio de discussões no decorrer de séculos. Aliás, a gente tem um episódio sobre isso, está no forno, daqui um tempo ele deve sair. Daqui um mês e meio, justamente. É o 8º episódio. Foi o que a gente gravou na terça. Isso, foi o que a gente gravou na terça. E justamente é um compêndio de discussões. Então, às vezes, as discussões são muito profundas. E são rabinos de diversas épocas diferentes. Então, você acha que eles estão conversando um com o outro, mas não necessariamente, porque um já morreu tem 100 anos. Mas tem um cara lá que vem e discute a opinião dele. E ele é construído de uma forma como se tudo isso fosse uma discussão acontecendo ali na sala, como se fosse Torá com fritas, assim, acontecendo na academia rabínica naquele mesmo momento. Ele tem uma questão de que, como ele era uma obra mais oral, então
a pessoa que registrava essas discussões não tinha como registrar palavra por palavra, igual a gente na faculdade, né? Registra aquelas coisinhas que o professor falou ali, mais importante, só você entende aquilo. Não é qualquer pessoa que olha o teu caderno e entende as suas anotações. Justamente por conta disso. Então, não é realmente um negócio assim que você lê, mas tem bons livros que te dão a ideia de como ele funciona e tudo mais. Agora, eu acho que o mais legal, eu acho que você gosta bem de ler, acho que dá para dar passar alguma bibliografia assim básica que te amplia mais do que só a Torá, e que te traz mais ideia de história judaica no decorrer desse período, um pouco como que se interpretava, como os rabinos entendiam essa Torá e essa Bíblia judaica e assim por diante. Bom, a gente pode te mandar essa lista pelo Instagram. Sim, acho que vale inclusive o post de Instagram. Acho que a Laís, na verdade, contribuiu com uma excelente ideia para a gente publicar no Instagram. Propor alguns livros de iniciação ao com judaísmo. certeza. E, Laís, a minha sugestão, como... Eu me apresento, na verdade, assim, até uma outra coisa, eu me apresento como orientalista, né, no começo do podcast ali, porque é a minha área de estudo acadêmica. Hoje em dia eu não estou mais na academia, né? Mas eu sou formada em letras, e aí no mestrado... Colegas. Você também é? Eu tô me formando agora, mas eu dirijo uma escola de idiomas. Eu sou Nossa, a gente é super colega! Eu sou professora de inglês, sim. Eu também fui por anos. Pô, a gente é super colega! Adorei! Então, e justamente, aí no mestrado eu fui para a área de orientalismo, né? O meu mestrado foi em literatura indiana, na verdade. E aí, eu por muito tempo... Indiana judaica. Mas enfim, né, eu fui por muitos anos, eu fui professora de línguas, eu fui professora de inglês, alemão e português para estrangeiro. E aí a minha sugestão, já que você é super da área, então acho que talvez até goste, mas estudar hebraico acho que pode ser um jeito muito legal de se conectar, assim. Eu comecei a estudar hebraico esse ano, faz anos que eu flerto com o estudo de hebraico. Desde que, sei lá, eu fui para Israel em 2012, assim, que eu dou essa flertada. Até cheguei a fazer umas aulas com o Theo, né, Theo? Quando vocês ainda moravam aqui e tal. Mas sempre foi assim, a gente começou, daí tava horário ruim para os dois e não sei o quê. E aí sempre foi um plano que foi ficando para depois, e agora com o podcast eu falei, não, é uma coisa que eu preciso fazer, tipo, estudar hebraico vai ser muito bom. E eu tô fazendo aula online. Depois eu te passo o nome da escola. E eu tô gostando. As aulas nessa escola é uma escola israelense, e aí as aulas podem ser em inglês ou em português. Eu tô fazendo em inglês, que acho que tem turma abrindo com mais frequência, né? Passa também esse link. Então, na verdade, eu estava em contato com eles e eu até perguntei se eles... Por isso que eu não dei o nome, eu tô esperando eles fazerem isso. Então, eu tô vendo se eles dão parceria. Um desconto. Um desconto pros alunos, pros nossos ouvintes. Legal, né? Isso. Então amanhã eu tenho aula, vou falar com o professor. Legal. E as aulas são em inglês, traduzidas do inglês para o hebraico, mas também tem em português. É que eu acho que em português tem turma abrindo com menos frequência, né? E aí então eu estou fazendo essas aulas e isso tem me ajudado muito, é muito legal, porque também para você poder pegar a Torá ou o Sidur, esses dias eu olhei assim a capa de alguma coisa que eu tinha aqui em casa e aí eu consegui ler uma palavra e eu fiquei toda, ai que demais, eu entendi. Dá uma alegria, assim, você parece criança sendo alfabetizada de novo, né, que você ficava lendo, você fala, entendi. Isso é uma coisa que é muito legal, porque como professora de línguas também, acho que você deve concordar comigo nisso, porque a língua, ela não é só
uma expressão verbal, né, daquele povo falante dessa língua. Ela é uma expressão cultural muito forte, né? As palavras usadas, né? Por exemplo, eu sei que em tailandês eles perguntam o oi, tudo bem? Não é oi, tudo bem. É oi, você já comeu arroz? Tá vendo? Kin kao yang ka? É tipo, você já comeu arroz? Interessante. Então, isso eu acho que o hebraico pode ser um jeito muito interessante de você se conectar assim, com isso. Acho que pode ser bem, bem legal. Eu vou mandar de novo o e-mail lá para a escola e falar que a gente tem ouvintes para eles, eu estou gostando do... Eu preciso retomar meu hebraico, tá muito enferrujadão, sabe? Assim, desde que eu saí da cultura judaica, não voltei mais para estudar e tá lá, enferrujado. Então, precisa retomar. Bom. Muito bem. Bom, nós vamos ficando por aqui. Isso, o Theo precisa dormir, que deve ser de madrugada. Também, já, coitado, o Theo tem que trabalhar mais segunda-feira. Né, a gente agradece de coração, foi muito gostoso bater esse foi papo ótimo, com gente, vocês. foi ótimo, adorei. E mais uma vez fica o convite. Para quem ainda não é apoiador, está aqui no nosso boteco mês que vem, batendo papo, comendo batatinha. Basta ser apoiador do conteúdo judaico entrar no Catarse. Eu vou deixar aqui no nosso chat o link. No Torá com Fritas, na página do Torá com Fritas. Depois eu vou colocar lá embaixo do vídeo do YouTube, colocar os links para que vocês que estão assistindo nesse momento a nossa live queiram participar aqui com a gente, conversar com a gente, basta se tornar um apoiador do conteúdo judaico. Ou se você não quiser participar da live, tem uma faixa de apoio um pouco mais barata, mas aí já fica mais próximo de ter o episódio semanal em vez de quinzenal. Exatamente. A nossa diferença hoje, para quem não assistiu desde o começo, tá ligado agora, nós só colocamos no ar uma vez a cada 15 dias, porque cada episódio tem um custo de produção, um custo de edição e assim por diante. Existem profissionais envolvidos que precisam ser remunerados e o apoio é muito importante nesse sentido, para a gente poder pagar tudo isso, não ser um prejuízo, para a gente continuar podendo difundir conteúdo judaico através do Torá com Fritas, dessa maneira informal, nesse bate-papo gostoso, e poder eventualmente transformar os episódios do Torá com Fritas em episódios semanais. Exatamente. Meninas, muito, muito obrigada pelo tempo de vocês, por terem aceito o nosso convite para a live, de terem participado, mandarem as perguntas, né? Foi muito bacana. E a gente aguarda. Eu que agradeço a oportunidade, gente. Valeu demais. Muito obrigada. Eu agradeço muito. Então, mês que vem a gente se vê. E essa quinta de manhã tem episódio novo sobre os símbolos judaicos. Tá bom. Então, obrigada. Shavuotov. E pro Theo, Até mais. Ai, meu tio entrou agora que falou: vamos aumentar o número de apoiadores. Isso aí, tio. Obrigada, gente. Tchau, fique bem. Tchau. Tchau.